Uma mulher que recentemente tinha perdido a mãe trouxe para morar com ela uma idosa da casa de repouso para desgosto do seu marido, que imediatamente a abandonou. Isabel perdeu a mãe aos 51 anos. Ela e sua mãe Solange eram muito próximas, e sua perda a deixou devastada. Isabel tinha a filha e o marido, mas nada preencheu o vazio que a mãe deixou em sua vida. Uma semana depois do falecimento de Solange, a casa de repouso em que ela morava ligou para Isabel e pediu que ela fosse buscar os pertences pessoais de sua mãe. O que ninguém esperava, nem mesmo Isabel, era que ela não voltaria para casa sozinha. Quando Isabel entrou na casa de repouso, as lembranças de Solange voltaram e ela teve que reprimir um soluço. Ela se dirigiu à recepção e perguntou sobre os pertences da mãe. Senhora Isabel, a recepcionista disse com simpatia, se você quiser, podemos carregar as caixas com as roupas e objetos de sua mãe em seu carro. A recepcionista foi interrompida por um grito. Isabel? Isabel da Silva? Uma voz perguntou. É você mesma? Isabel se virou e viu uma mulher idosa de aparência frágil parada diante dela. Dona Matilde? Ela falou ofegante. Oh, meu Deus, já faz mais de 30 anos. Matilde caminhou em direção a Isabel e colocou os braços em volta dela. Ah, Isabel, ela sussurrou. Ver você é quase como estar com meu Silvio de novo. Isabel abraçou Dona Matilde e lágrimas inundaram seus olhos. Silvio. Há quanto tempo ela não pensava em Silvio? Anos, provavelmente desde que Lívia tinha nascido, e ela finalmente fez as pazes com seu passado. Seu passado, aquele em que ela era feliz e animada Isabel, e estava apaixonada, loucamente, completamente apaixonada por Silvio. Eles se conheceram na faculdade, em um bar do campus. Isabel estava sentada com sua colega de quarto, quando de repente foi encharcada com bebida gelada. Ela pulou de pé com um grito de raiva, apenas para se encontrar cara a cara com o rapaz mais lindo que ela já tinha visto. Eu sinto muito, ele falou. Por favor, me perdoe. Isabel abriu a boca para discutir, mas o rapaz caiu de joelhos na frente dela. Você é tão linda, disse ele. E essa foi a única maneira que consegui pensar para chamar sua atenção, para fazer você perceber que eu existo. Por favor, me perdoe e diga que vai se casar comigo. Isabel começou a rir, e Lúcia, sua colega de quarto, exclamou. Isabel, esse cara merece uma nota 10 pelo esforço. Case-se com ele agora. Foi uma noite maravilhosa, e quando mais tarde naquela noite Silvia beijou, ela sabia que ele era o único, que ela nunca iria querer beijar mais ninguém. Isabel e Silvio se tornaram inseparáveis desde aquela noite, e quando ele a pediu em casamento de verdade, 2 anos depois, ela aceitou. Ele a levou para casa para conhecer seus pais, e eles se deram bem na mesma hora. Você é a primeira garota que Silvio trouxe para casa, Dona Matilde exclamou. E você é a jovem mais bonita que eu já vi. Ele falou a verdade quando disse isso. Isabel riu, e meio envergonhada disse, o Silvio está exagerando. Dona Matilde segurou a mão de Isabel. Não, minha querida, disse ela. Meu Silvio te adora, e acho que ele encontrou a mulher certa. Ao final da visita, Matilde e Isabel eram melhores amigas. E quando Silvio conheceu a mãe de Isabel, Solange ficou encantada com o namorado de sua filha. Isabel acreditava que estava vivendo um conto de fadas, que tudo estava perfeito. Ela tinha 23 anos, estava prestes a se tornar professora e se casaria com o homem de seus sonhos. Mas 2 dias antes do casamento, Isabel e sua mãe foram buscar o vestido e quando chegaram em casa, encontraram o pai de Silvio sentado na porta, com a cabeça entre as mãos. Seu Valdemar, Isabel falou, o que o senhor está fazendo aqui tão cedo? O futuro sogro baixou as mãos e lutou para ficar de pé. E quando ela viu seu rosto devastado, Isabel sentiu que algo terrível tinha acontecido. Isabel, ele falou tristemente. Isabel é nosso Silvio. Houve um acidente de carro ontem à noite. E ele e seu amigo Paulo, eles... Um som de desespero, parecendo um grito, um soluço, fez seu Valdemar parar de falar. Não! Isabel gritou. Mentiroso! Isso é mentira! É uma mentira! Isabel correu para dentro de casa, subiu as escadas e se trancou em seu quarto. Ela deitou em sua cama e deixou seu medo tomar conta dela. Mentiroso! Ela sussurrou. Ele é um mentiroso. Meu Silvio está bem. Ele está bem. Pouco depois, ela ouviu alguém bater na porta. Isabel? Ela ouviu a voz de Dona Matilde dizer, por favor, deixe-me entrar. Isabel ouviu a dor na voz da mãe de Silvio. Ela não podia dizer não a ela. Não quando a dor que ela ouvia era tão semelhante à sua. Então ela se levantou e abriu a porta. Meu amor,
disse Dona Matilde. Nosso Silvio se foi. As duas mulheres se abraçaram e choraram até não sobrar nenhuma lágrima. Você é muito jovem, Isabel. Um dia desses você vai acordar e descobrir que é um dia lindo, apesar da dor, disse Matilde a Isabel após o funeral. E talvez em outro dia você possa conhecer um homem e descobrir que pode amar outra pessoa. E tudo bem, assim é a vida. Isso não significa que você ama o Silvio menos. Significa apenas que você é humana e que está se curando. Isabel ouviu com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançando a cabeça em negação. Não, ela falou. Sim, disse Dona Matilde gentilmente, porque isso é o que o nosso Silvio iria querer. Ele te amava muito, Isabel. Ele teria feito qualquer coisa por você. Então faça isso por ele. Seja feliz. Agora, quase 30 anos depois, Isabel estava ali com Dona Matilde. Por que a senhora está aqui? Ela perguntou. Matilde suspirou. Infelizmente, meu Valdemar faleceu há 6 meses, explicou ela. Ele tinha Alzheimer, e então eu vendi a casa e nos mudamos para cá. Estávamos em outro prédio, na ala de casais. Eles acabaram de me trazer para cá. Minha mãe estava aqui, porque precisava de cuidados especiais. Ela acabou de falecer. Eu sinto tanto a falta dela. Matilde deu outro abraço a Isabel. Você tem que ser forte, minha querida. Você tem uma família? Isabel disse que sim. Minha filha já é adulta e não mora mais conosco. Meu marido? Bem, ele passa muito tempo trabalhando e joga golfe nos fins de semana. Matilde disse suavemente. Acho que ser mulher significa ficar sozinha boa parte da vida. Isabel olhou para Matilde e uma ideia floresceu. Talvez não. Quando chegou em casa naquela tarde, ela não estava sozinha. Oi, querido. Isabel chamou pelo marido. David? Seu marido apareceu sorrindo. Olá, querida. Ele disse e então parou. Quem é essa? Ele perguntou olhando para Matilde, que estava de pé na sala com sua mala ao lado dela. David, disse Isabel. Essa é Dona Matilde, uma amiga muito querida de muitos anos. Ela vai morar conosco. O quê? Perguntou David. Do que você está falando? Bem, disse Isabel. Você sempre disse que minha mãe era bem-vinda para morar conosco. Mas ela não fez isso, David protestou. Porque ela... Isabel parou e procurou por palavras que não o machucassem. Porque ela não gostava de mim, David falou. Você acha que eu não sabia disso? Por que você acha que eu sugeri que ela se mudasse? Eu sabia que ela nunca viria. Isabel olhou para David. Então essa era a sua ideia? Ela perguntou. Parece que seu plano não deu muito certo, porque a Dona Matilde está se mudando para o quarto que eu arrumei para minha mãe. Se essa mulher ficar, eu saio, David gritou. Boa viagem então, disse Isabel calmamente. Você já passa todo o seu tempo no escritório ou no campo de golfe. Sinceramente, não acho que terá um impacto na minha vida se você for embora. Além disso, você esquece que esta é minha casa. Não dependo de você para nada. Tenho um emprego e um bom salário. Não preciso de você, David. Não preciso de você há anos, desde que você deixou de me amar. Naquela noite, David dormiu no sofá e Matilde dormiu no quarto de hóspedes. Pela manhã, ele fez as malas e saiu de casa. Isabel fez uma chamada de vídeo para sua filha Lívia e explicou tudo. Mãe, disse Lívia, não estou surpresa que você tenha expulsado o papai, mas estou surpresa que você tenha colocado uma pessoa desconhecida dentro de casa. Lívia, a Dona Matilde não é uma pessoa estranha, Isabel falou. Ela é a mãe do amor da minha vida, o homem com quem eu iria me casar quando tinha 23 anos. Ela está tão sozinha e eu a amo. Sinto muita falta da vovó e acho que a Dona Matilde e eu vamos fazer bem uma à outra. Eu quero que você a conheça, ok? Tenho certeza que você vai amá-la. Você ia se casar com outra pessoa? Perguntou Lívia. Me fale sobre ele. Assim ela fez. E foi bom falar sobre Silvio e aqueles anos maravilhosos, em que ela acreditava que os sonhos podiam se tornar realidade e que o amor era para sempre. Quando Lívia veio para as festas natalinas, ela se apaixonou por Matilde e elas riram e fofocaram como duas colegiais. Isabel sorriu o fim de semana inteiro. Ela nunca se sentiu tão bem em sua vida, tão relaxada. Então o telefone tocou e era David. Ele pediu para falar com Lívia e Isabel pôde ouvi-lo reclamar. Você sabia que sua mãe me deixou por uma velha? Lívia respondeu friamente. Foi você que foi embora, pai. Na verdade, você deixou a mamãe anos atrás quando parou de prestar atenção nela, de estar lá por ela. Conheci a Dona Matilde e ela é uma senhora adorável e gentil. Estou feliz que ela esteja aqui com a mamãe. Isabel estava encantada por ter Matilde com ela. As duas mulheres passaram 2 anos maravilhosos juntas.
até que a saúde já frágil da idosa se deteriorou. No final, ela foi hospitalizada, mas Isabel esteve lá, segurando sua mão em seus últimos momentos, e viu sua amiga sorrir e sussurrar o nome de seu filho, antes de fechar os olhos pela última vez. Matilde foi sepultada ao lado de seu marido e de seu amado filho. Alguns dias após o funeral, Isabel ficou chocada quando o advogado da idosa entrou em contato e pediu que ela fosse ao seu escritório. Ele explicou que Matilde havia deixado para ela todo o seu patrimônio, que somado valia mais de 8 milhões. Ele leu o testamento da idosa. Isabel da Silva era para ter sido minha amada nora, mas o destino não quis assim. No entanto, no final da minha vida, ela esteve junto comigo quando eu mais precisei, fazendo com que ela fosse mais do que isso. Ela se tornou minha filha. Isabel ficou impressionada com a herança de Matilde, mas ficou ainda mais surpresa quando seu ex-marido, que ficou sabendo das novidades, ligou para ela. Isa, ele disse com uma voz doce. Meu amor, eu estava pensando que poderíamos voltar, tentar de novo. David, Isabel retrucou, nem que você fosse o último homem da terra. Desapareça, você está fora da minha vida para sempre. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.